Estamos chegando com o Pingado desta quarta-feira, dia 22 de julho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é um oferecimento Home Care, Unifísio, 45 Burger, Celes Ambientes e Clínica Gastros. Vamos aos destaques de hoje. Despedida ao médico Jacinto Lai. O sepultamento acontece hoje pela manhã e você vai entender os riscos do melanoma, o câncer que levou à morte do neurocirurgião. Jovem de 21 anos é morta dentro de supermercado enquanto trabalhava. O principal suspeito é o ex-companheiro que foi encontrado morto após o crime. Donos e gerentes de postos de combustíveis interditados em operação são notificados para pagamento de fianças. Ministro dos Transportes segue a agenda no Piauí e visita as obras da Transnordestina, após vistoriar as duplicações das BRs 343 e 316. Faltam apenas 10 dias para o fim do prazo de adesão ao Refis de Teresina. Contribuintes ainda podem negociar dívidas com condições especiais. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. O sepultamento do médico neurocirurgião Jacinto Lai está marcado para as 10 horas da manhã desta quarta-feira no cemitério São José, em Teresina. O velório acontece desde a noite de ontem. Jacinto Lai morreu na segunda-feira, aos 52 anos, em São Paulo, onde fazia tratamento contra um melanoma, tipo de câncer de pele que evoluiu com metástase para o tronco cerebral. Referência na neurocirurgia piauiense, ele atuava no estado há mais de 2 décadas e fundou uma clínica especializada em doenças neurológicas. A morte do médico também chama atenção para o melanoma, considerado o tipo mais agressivo de câncer de pele. O oncologista Cláudio Rocha explica que, diferentemente de outros tumores de pele, o melanoma nem sempre está relacionado à exposição solar e pode surgir como uma mancha que muda de formato, de cor e passa a sangrar. Por isso, a orientação é procurar um dermatologista sempre que houver alteração suspeita na pele. Diferente dos outros cânceres de pele, ele pode não ter relação com a exposição solar em algumas vezes, e ele surge com manchas que se tornam assimétricas, que mudam a sua coloração, que podem apresentar sangramento. Por isso é muito importante a consulta com dermatologista com frequência se você tem manchas na pele para poder avaliar e acompanhar isso. O surgimento de um melanoma é um caso grave que a gente precisa sempre de uma avaliação interdisciplinar de um cirurgião oncológico, um dermatologista, radioterapeuta e oncologista. Felizmente, nós temos avançado bastante no tratamento do melanoma e sempre quando temos melanoma, nós precisamos avaliar o estadiamento da doença, ou seja, onde a doença está localizada. Segundo o especialista, o melanoma tem alto potencial de disseminação para outros órgãos, como pulmões, fígado e principalmente o cérebro. Quando a doença atinge o sistema nervoso central, as complicações costumam ser mais graves, exigindo acompanhamento médico constante e exames periódicos. Infelizmente, quando a doença acomete o sistema nervoso central, ela traz muita morbidade, ela traz muitos sintomas, porque o cérebro é quem comanda os movimentos, as sensações de todo o corpo. Então, quem faz acompanhamento de melanoma precisa ter esse cuidado, junto com os seus médicos, de consultas regulares e exames regulares para acompanhar se existe essa evolução ou disseminação da doença para o sistema nervoso central. Infelizmente, nós perdemos um colega, o Dr. Jacinto Lai, por conta de uma doença metastática para o sistema nervoso central, já sintomática. E olha, tem cuidado que vai além do hospital. O Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto.
Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 3222 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias pra quem não tem tempo. Um caso de feminicídio comoveu ontem a cidade de Canto do Buriti, no sul do Piauí. Larissa Cordeiro, de 21 anos, foi morta a tiros dentro de um supermercado enquanto trabalhava como operadora de caixa. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o ex-companheiro da jovem, que teria feito os disparos de dentro de um carro e fugido logo em seguida. Horas depois, o homem foi encontrado morto em uma área de mata na zona rural de Canto do Buriti, com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e a motivação do crime. Em nota, o supermercado onde Larissa trabalhava lamentou a morte da funcionária, prestou solidariedade aos familiares e informou que não haverá expediente nesta quarta-feira em sinal de luto. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado com Felipe Pereira. Os proprietários e gerentes dos postos de combustíveis que foram alvos de uma operação deflagrada ontem pela polícia foram notificados pela Justiça para o pagamento de fianças. Os valores chegam a mais de R$160 mil para os donos dos postos e a R$16 mil para os gerentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, quem não cumprir a determinação pode ter a prisão decretada. A investigação apura o uso de dispositivos eletrônicos capazes de alterar à distância a quantidade de combustível liberada pelas bombas, causando prejuízo aos consumidores. Durante a operação, 10 postos foram interditados no Piauí e celulares e placas eletrônicas foram apreendidos para perícia. Nas fiscalizações, técnicos do PROCON e do IMEP identificaram equipamentos que entregavam menos combustível do que o volume registrado no visor. De acordo com o superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor, Júnior Macedo, essa é a chamada bomba baixa, uma fraude que faz o motorista pagar por um volume que não é efetivamente abastecido. Alguns postos foram autuados novamente com bomba baixa, postos aí com cerca de 1,5 litro, 1,7 litro, quase 2 litros a menos, que é chamada bomba baixa aqui, como Zanata falou, como também peritos e meteorologistas vindo através aqui do IMEP e do IMETRO, que trouxeram aqui para o Piauí, tanto do Ceará como do Maranhão, identificaram forte indício e alguns já com indícios comprovados, estamos esperando os laudos, de fraude eletrônica, estão sendo recolhidas todas essas placas, e alguma das placas foi detectada a fraude em chips, onde esses chips foram adulterados, Isso tudo vai ser mandado para a perícia para que o mais breve possível a gente tenha esses laudos em mão, para que a gente possa, de fato, confirmar a fraude eletrônica. A fraude eletrônica, ela existe na programação da saída do combustível, é a chamada bomba baixa. Eles programam a quantidade de combustível que ali a bomba deve sair. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. O ministro dos Transportes, George Santoro, está desde ontem no Piauí e cumpre hoje a agenda no sul do estado. Ele visita as obras da Ferrovia Transnordestina, um dos principais projetos de infraestrutura logística em execução
no Piauí. Ontem, o ministro percorreu, ao lado do também ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, as obras de duplicação de 3 trechos de rodovias federais no Piauí. A comitiva visitou a duplicação da BR-343 entre Teresina e Altos, o contorno rodoviário da capital e as obras da BR-316 entre Demerval Lobão e Monsenhor Gil. Juntas, as 3 intervenções somam mais de 500 milhões de reais em investimentos. Durante a visita, Jorge Santoro destacou o avanço das obras na BR-343, onde 70% da terraplanagem já foi concluída. Segundo ele, a rodovia será a primeira do Piauí a receber pavimento de concreto, tecnologia que oferece maior durabilidade e resistência, sem aumento no custo em relação ao asfalto convencional. Em 60 dias a gente já fez quase toda a terraplanagem. Na sequência agora a gente vai começar em agosto a botar o concreto na pista. A nossa intenção é entregar 10 quilômetros já duplicado. É a primeira rodovia aqui do Piauí em concreto, né? Que dura mais, é mais resistente e é uma tecnologia que a gente está conseguindo colocar aqui. É o mesmo preço que estava no material betuminoso do asfalto tradicional, aproveitando a condição local aqui do Piauí com preço bom para o cimento. Isso ajuda a gente fazer essa entrega aqui. Eu acho que é uma entrega muito relevante, conectando Teresina a Altos, essa duplicação, que a gente vai, na sequência, fazer outras visitas. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. Faltam apenas 10 dias para o encerramento do prazo de adesão ao Refis em Teresina. A Prefeitura da capital alerta que os contribuintes têm até o dia 31 de julho para regularizar débitos tributários e não tributários com o município em condições especiais. O programa oferece descontos em multas e juros, além de facilidades para o parcelamento das dívidas, contemplando pessoas físicas e jurídicas. O prazo havia sido prorrogado após grande procura pelo programa e também em atendimento a pedidos de contribuintes e entidades. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, a expectativa é que mais contribuintes aproveitem a oportunidade para ficar em dia com o fisco municipal. A adesão pode ser feita preferencialmente nas unidades de atendimento ao público ou pela internet, no portal da Prefeitura de Teresina. A orientação é não deixar para a última hora, já que o prazo termina no dia 31 de julho. Crianças e adolescentes com lúpus e esclerose múltipla passam a ter novas opções de tratamento no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a ampliação do uso de 2 medicamentos para pacientes pediátricos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e tem como objetivo ampliar o acesso a terapias mais específicas para as 2 doenças. No caso do lúpus, o medicamento Belimumab passa a ser indicado para crianças a partir de 5 anos com a forma sistêmica da doença e que já estejam em tratamento convencional. A nova indicação inclui a versão em caneta autoaplicadora, o que pode reduzir a necessidade de deslocamentos a hospitais e centros de infusão. Já para a esclerose múltipla, a Anvisa autorizou a ampliação do uso do Ocrelizumab para adolescentes a partir de 12 anos e com peso acima de 40 quilos. Segundo especialistas, o tratamento precoce pode ajudar a reduzir a atividade da doença e melhorar o prognóstico a longo prazo. Lúpus é uma doença autoimune que pode comprometer órgãos como pele, rins, articulações e cérebro. Já a esclerose múltipla afeta o sistema nervoso central e pode causar sintomas como fadiga, alterações na visão, fraqueza muscular e dificuldades de equilíbrio. A orientação é que o diagnóstico e o tratamento sejam sempre acompanhados por médicos especialistas.
Pingado. Com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando o nosso Pingado desta quarta-feira. Um abraço grande para você e até amanhã. Pingado Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.